eu falo isso sempre, assim, falo, cara, a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não é fácil, é difícil, mas é maneiro. Oi, gente! Bom, hoje eu tô aqui com a Vitória Frade, ela é mamãe da Carolina e eu admiro demais o trabalho dela como artista num todo. E a gente hoje vai ter um papo muito legal, trocar figurinhas, né? Trocar experiências sobre tudo isso. Trocar uma ideia sobre essa loucura toda que a gente tanto ama, né? É tão difícil, mas a gente ama muito. Na verdade, você era atriz, né? Ninguém atriz. era, não é ex-atriz, né? Ninguém Não, era ex-atriz. atriz. Não, ninguém era atriz. Era atriz, não somos atriz. Não somos atriz, gente. Não quero mais trabalhar com isso. Não trabalho mais tá, com ok. isso. Então ela era atriz. E agora você é artista plástica. Você Sim. é artista plástica mesmo. Artista oficialmente. plástica e designer. E designer. Gente, eu sou muito apaixonada no traço dela. Eu acho a coisa mais linda. Você tem de um tudo, né? Você tem... Eu já vi almofada, já vi papel de parede, já vi Tudo. quadros, já vi tudo. O que puder ser estampado, eu estampo. Eu gosto de E colocar como que meu surgiu desenho nos isso na lugares. sua vida? Cara, eu tava num momento muito difícil, assim, muito frustrada com a minha profissão de atriz. Eu não queria mais fazer aquilo da vida. Aham. E eu achava que era porque tava difícil conseguir trabalho na época. Aí eu recebi um convite irrecusável de trabalho e eu não quis fazer. E aí eu entrei num limbo, assim, porque eu falei, gente, eu trabalho com isso há 10 anos, eu tenho uma carreira, eu sou formada nisso. Uhum. E agora eu não quero mais trabalhar com isso. E como é que eu vou pagar minhas contas? Porque eu tenho uma profissão. Assim, eu preciso disso pra viver. E aí, na época, foi muito bom, assim, ter o Pedro do meu lado. Porque ele me apoiou muito. E ele virou e falou assim, cara, eu seguro a tua onda. Pra pensar. O Pedro é o Pedro é Nestlé, meu marido, marido dela, que é um excelente autor, escritor, ator, é tudo, super talentoso. Ótimo marido, ótima pessoa. O Pedro falou, cara, toma seu tempo, sabe? Uhum. Só que, cara, não é fácil fazer isso. E aí a gente parou e foi fazer uma viagem. Na época o Pedro também tava super enrolado com um monte de coisa, muita coisa na cabeça acontecendo. A gente falou, cara, vamos parar? E a gente parou 3 meses e foi fazer uma viagem. O Pedro queria muito passar uma temporada em Berlim, que ele não conhecia. E eu queria muito passar uma temporada em Paris, estudar francês. E aí a gente foi fazer essa viagem. E uma coisa muito antes de ser mãe, né? Porque Muito depois, antes de ser mãe. Imagina agora, né? eu vou tirar 3 agora meses. fala, quer saber, eu vou tirar 3 meses pra passar em Paris. Eu vou tirar 3 meses daqui a 18 anos. É isso. Eu tô programando. Aí a gente foi, o Pedro se apaixonou por Paris. Eu achei mais ou menos aquela temporada, assim. Aham. Eu me apaixonei loucamente por Berlim. Foi o contrário. E vocês assim. ficaram 3 meses em cada lugar? A gente não? ficou 1 mês e meio em cada lugar. Ah, tá. E em Berlim eu comecei a observar as pessoas, tal, e começou a me dar muita vontade de desenhar. Eu sempre desenhei, mas não era uma coisa Não profissionalmente, mas você Não, já desenhava. Desenhava total de brincadeira, assim. Eu nunca nem me achei uma boa desenhista. E aí eu comecei a desenhar aquelas pessoas. E os alemães, eles são muito compridos e têm um cabeção. E aí eu comecei a fazer os pilcos, que E são foi os assim meus que personagens. foi assim que você É por isso criou. que eles são compridos e E têm eu um acho o cabeção. máximo, eles são tudo comprido, assim, tudo esguio, né? E aí eu comecei a postar nas redes sociais. E aí as pessoas começaram a curtir muito e pedir mais coisas. Aí eu fui vendo que eu tinha uma assinatura. É, e porque as tinha um pessoas traço que era muito, que reconheciam. hoje em dia é muito característico seu. Que todo mundo reconhecia o que eu tava fazendo. E aí foi um caminho, assim. Eu fui passando da ilustração pra estamparia, da estamparia pras artes plásticas. E aí comecei a entrar dentro do universo da pintura. Quem me ajudou muito foi o meu galerista, o Luiz Daneman, que é um cara muito especial, assim. Que foi quem eu fui pela primeira vez e levei os meus desenhos. Ele falou, olha, você tem identidade, mas não tem um trabalho forte pra artes plásticas. Você precisa ir mais. Até que um dia eu cheguei com uma pintura que ele falou, é isso. Que era uma coisa mais desconstruída. Então ele falou, esse é o caminho. Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber? Como é que é criar, você como brasileira, criar uma criança fora do seu país, assim? Porque primeiro tem o perrengue de você estar sozinha. Sim. E a criação é muito diferente fora daqui do Não é Brasil, fácil. né? Não é fácil. É muito difícil você estar longe da sua cultura, assim. Tem muita gente que pensa assim, ai, não, mas você é do Brasil. A vida no Brasil é muito difícil e tal. A vida no Brasil é difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade... É a nossa sociedade, a nossa cultura, são as nossas pessoas. Quando você vai pra uma outra sociedade, não é o Eldorado, sabe? O seu ateliê é na sua casa? Não. Meu ateliê fica a 300 metros da minha casa. Mas ele não é na minha casa. Porque essa coisa de sair de casa Tem que pra sair. trabalhar, como é que foi pra você?
primeiro momento com a Carolina? É. Cara, é muito difícil até hoje, na verdade. Ainda mais porque, como eu tenho um trabalho que não é, assim, não tenho um chefe que me obriga a estar no ateliê, eu tenho prazos e tenho metas a cumprir. Tenho a fila de espera, por exemplo, dos meus quadros. Se eu não produzir o quadro, eu não vou receber pelo quadro. Sim. Mas eu não vou ser Mas demitida não tem alguém, do meu emprego. não tem ninguém ali te cobrando Então isso. essa equação é muito difícil. O meu trabalho, precisa contar com um certo ócio. Eu preciso ter tempo, eu preciso pensar, eu preciso olhar pro quadro e negociar isso, assim. Negociar um dia não muito produtivo no escritório, sabendo que eu não tô com a minha filha, é muito difícil. Porque aí fica o tempo inteiro assim, você tá aqui, você não tá produzindo direito, e você não tá com a sua filha, e isso vai dando uma angústia, vai dando assim. angústia. E aí nem funciona uma coisa, nem funciona a outra, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu preciso aprender a domar da minha própria cabeça. A se libertar um pouco disso, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, que eu tive a minha profissão me possibilitou estar mais presente. Sim. Agora, a maioria das pessoas não pode parar. Não pode porque ajuda em casa, porque tem que estar... pânico. Eu acho um desrespeito isso. Eu acho que, assim, também a gente acho. como sociedade, se a gente conseguir evoluir um pouco melhor, assim... Eu tenho uma amiga que mora na Escandinávia e eles têm 2 anos de licença paternidade, maternidade. 2 anos? Que é dividido entre o homem e a mulher. Que demais, Então, cara. assim, o pai pode ser... A mãe pode tirar 2 anos, ou o pai pode tirar 2 anos, ou a mãe pode tirar 1 ano. E o pai, eles dividem da maneira como for melhor pra eles. Você fez parto normal, né? Parto normal. E foi super natural no sentido que eu digo assim... Não foi natural. Não foi um evento, aconteceu? Não aconteceu. Você sempre quis um parto normal e aí você lutou por ele. Cara, eu não sou nem um pouco... Eu acho que a gente não tem que ser radical em relação a nada. Eu também... Eu acho que o parto normal é muito legal porque você não tá passando por uma cirurgia e, sabe, eu imagino que deve ser muito difícil. Mas de uma forma que seja segura pra neném, segura pra mãe, tem que ter uma coisa... É isso. Eu tinha um médico que eu confiava muito, que eu sabia que ele não ia me induzir uma cesariana desnecessária. E aí foi isso. A Carolina, eu tava com quase 42 semanas de gravidez. Caramba, você chegou em 42? Eu era uma parada, assim. Eu era um 42 semanas. Que lindo. Mas assim, foi 41 semanas e 5 dias, uma coisa assim. E quando eu fiz 41 semanas, o Mário, meu médico, ele falou, olha, eu quero que você venha todos os dias. Porque o risco começa a crescer muito. Vamos ver se você entra em trabalho de parto naturalmente, mas vem todo dia pra eu ver. E aí, nesse dia, eu tava indo embora já. Aí, o Rodrigo, o médico do ultrassom, tava saindo. Ele falou, entra no ultrassom, vamos fazer um ultrassom pra ver como é que tá. Aí, na ultra, ele falou, olha, o líquido acabou de baixar, provavelmente. Eu, como seu amigo... Vou te falar, o parto induzido é um parto mais sofrido. Então, você pode escolher se você quer induzir agora ou não. Eu, como seu médico, tenho que te recomendar a indução, porque os riscos começam a aumentar daqui pra frente. Então, você não entrou em trabalho de parto, você induziu o parto. Eu induzi o trabalho de parto. Eu tomei o indutor de manhã, quando deu 5 horas da tarde, fez... Falei, ai... Que é isso? Aí começou a primeira contração. Aí você sentiu a contração, mas durou isso até vir a contração foi um dia inteiro? Foi quase um dia. E aí foi isso, eu senti a primeira contração às 5 horas da tarde, a Carolina nasceu às 11 da noite. Caramba, então foi um dia inteiro, né? Foi. E muita dor. Uma coisa assim que eu lembro que no final eu falava, gente, pelo amor de Deus, me deixa eu tomar anestesia. Porque tem uma coisa que você só pode tomar anestesia depois que tá com 7 de dilatação. E eu não dilatava. Eu lembro daquela banheira, porque eu queria muito aquela sala. Água? Não, eu queria muito aquela sala do parto humanizado. E eu escolhi a playlist. E tinha as estrelinhas no céu. E na hora, minha filha era tipo, tira essa criança de dentro de mim. Eu só quero que ela nasça. Eu não quero saber da playlist, eu não quero saber da estrelinha, eu não quero saber da banheira. Não quero saber de nada, eu só quero que isso acabe logo. Aí a mulher dele, que também é obstetra, também tava no meu parto, ela que virou e falou assim, cara, a gente vai entrar com anestesia agora, vai estourar a bolsa, que não tinha estourado, e vai dilatar e vai nascer. E eu lembro que foi aquele momento de tensão, assim, sabe? Mas esse interrompeu o trabalho de parto. Ela falou, cara, tem que fazer, senão ela não tá aguentando mais. E aí eles fizeram, e aí, cara, depois que você toma anestesia, é mágico, né? Porque você não tem mais dor nenhuma. Aí tudo aconteceu. Não, e aí foi tipo, aí em 2 horas a Carolina nasceu. Uma coisa que eu queria falar com você, assim, que você passou pela lactação assim como eu passei. E é uma coisa que você já tá sofrendo com aquilo, já é difícil você não estar conseguindo amamentar. E sempre tem uma pessoa que a primeira coisa que ela faz quando ela olha pra você, fala assim, e aí, tá amamentando?
Aí você fala, cara, eu queria muito que tivesse sido uma coisa extremamente Ai, natural. Mas porque eu jorro leite na parede. Sabe? Como é que foi isso pra você? Isso, né? É um momento que a gente já tá fragilizada, porque Sim. é tudo tão novo. Ainda mais assim, primeiro filho, fala, cara, o segundo eu já vou ser outra pessoa. Exatamente, Mas já no tá primeiro, descolada. cara, porque é tudo tão novo, é muito difícil. Você é muito virgem naquilo tudo, né? É tudo muito novo, né? Tudo que você menos precisa é julgamento. É julgamento. Eu tive muito problema de amamentação, assim, de baixa produção de leite, que foi muito parecido. E eu queria tanto amamentar, tanto. Eu também, E nossa. assim, que eu demorei 3 semanas até entender o que estava acontecendo. Então foram 3 semanas da Carolina passando fome e gritando. E eu tinha leite, assim, ela não mamava, então ela não dormia, ela não descansava, ela só chorava. E aí eu não dormia e eu ia ficando cada vez mais nervosa. E a minha pediatra, Daniela, falava, Vitória, eu acho que ela tá precisando de complemento. E eu falava, não vou dar complemento. Porque a gente escuta muita coisa, porque o complemento é uma coisa horrorosa. E é difícil a gente aceitar que de fato não tá rolando, Sim. né? Até que um dia eu fui lá, eu liguei pra Dani de novo, a Dani falou, Vitória, traz ela aqui no consultório, a gente precisa pesar a Carolina. E aí eu pesei e ela tinha perdido, ela nasceu com 3,5 kg, ela tava com 2,900. Tinha perdido muito peso. E aí ela virou pra mim e falou que você vai ter que entrar com a mamadeira hoje, mamadeira. Não foi nem translactação. Ela falou, olha, ela perdeu muito, então hoje você já entra com a mamadeira. Amanhã você entra com a translactação. Eu tô te mandando uma enfermeira que vai te ajudar. A Paloma falou, cara, ela vai na sua casa, ela vai te ensinar a fazer. Eu lembro quando eu dei a primeira mamadeira pra Carolina, que eu chorava. Era uma sensação de derrota, assim. De não ter E eu conseguido, não precisava né? ter passado por nada daquilo, sabe? Era uma coisa... Eu me sentia tão frustrada, tão triste, dando aquela mamadeira. Quando, na verdade, cara... Eu tava fazendo bem pra minha filha. Não tava isso que eu ia fazendo falar. mal pra minha filha, Quando a gente sabe? entende que, na verdade, a gente deixou de ser um egoísmo, né? Porque vira um egoísmo. Você fala, não, eu quero a qualquer preço conseguir amamentar e tal. Não, você deixou de ser egoísta e fez o que era melhor pra ela. O que era melhor pra ela naquele momento era dar aquela mamadeira. Ela dorme bem? Hoje em dia dorme. Mas a gente fez treinamento de sono, fez Sério? aquelas coisas todas. Que legal. O que vocês fizeram? A gente fez uma técnica que chama pick-up, pull-down. Gente, a hashtag fica a dica. Pick-up, pull-down. pull-down. Pick-up, pull-down, que é você pegar... Era na verdade aquela encantadora de bebês. Eu tava num desespero e aí comprei o livro. Porque ela não dormia, ela acordava várias vezes durante a noite pra mamar? Ela é pequenininha, dormia super bem nos primeiros 3 meses. E você falou, meu Deus, eu tirei sorte grande. Não, me dei bem, tá tudo certo. Aí ela começou a acordar mais com 4, 5, com 6 ela começou a acordar de 2 em 2 horas. Mas pra mamar ou só acordava? Acordava porque ela queria companhia, eu acho. Mas não era fome, é porque tinha aprendido a dormir no peito, a dormir mamando. Então, todas as vezes que ela acordava durante a noite, ela precisava do peito. Desse acalento pra dormir de novo. Você fez livre demanda? Fiz livre demanda um tempo, mas acho livre demanda hardcore. Eu acho. Foi aí que eu comecei a organizar. Logo antes da gente viajar, uma semana antes da gente viajar, ela começou a acordar de 2 em 2 horas. Aí eu virei, peguei esse livro, comprei o livro, dei pro Pedro. Falei, Pedro, lê o livro. Esse capítulo dessa técnica de sono a gente vai fazer. Aí, primeira noite, faltava uma semana pra gente viajar. Eu já tava meio louca, porque eu falei, cara, vai mudar toda a minha rotina, a rotina do bebê e tal, não sei o quê. Aí o Pedro entra pra fazer, porque falam, mais fácil se o pai fizer. Sim. Então foi o Pedro fazer. Cara, só que ela ficou chateadíssima, né? Primeiro que vai o papai, não vai a mamãe, cadê meu peitinho? Mas como é que é essa técnica? É o quê, gente? Você pega ela no colo, acalma e bota no berço. Aí ela vai começar a gritar de novo. Pega no colo, acalma, quando o neném fica calmo, bota no berço. Faz isso 200 vezes até que o neném aprende. No primeiro dia você faz 200 vezes, no segundo 50, no terceiro 15, no quarto, boa noite, filha. Ela vira e dorme. E é só isso, você pega e bota de novo. E Mas, funcionou cara, pra vocês essa técnica? cara, gente, hashtag fica a dica, pelo total. amor. Só que assim, a primeira vez que as mães precisam ser fortes, porque a primeira vez que a gente fez, tô eu no quarto, eu que mandei o Pedro fazer, eu que fiz ele ler o livro, eu que enchi o saco pra ele fazer. Você ficou com raiva dele que largou ela chorando. Não, meu amor. Tô eu na babá eletrônica aqui, ligada. E ela começa a gritar. Aí minha cabeça começa a disparar. Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha filha? Eu sou uma péssima mãe e eu não posso fazer isso agora. Porque ela tá acordando só de 2 em 2 horas, tem bebê que acorda de meia hora, minha vida tudo não bem, tá tão vou ruim assim, aceitar tá tudo isso, bem tá assim. tudo ótimo. Saio do quarto, entro no quarto dela de 4 pra ela não me ver. Tudo escuro, eu de 4. Pedro, pelo amor de Deus, eu estava errada. Para! E Pedro me chutando. Sai daqui. Eu estava errada. Aí a gente falou, cara, tudo bem, então vamos se mudar primeiro. E quando a gente chegar num país novo, tudo novo, tiver mais adaptado novo, e tal, a aí gente faz a técnica de novo. Aí, cara, chegou lá, ela começou a acordar nisso, 40 minutos. Depois de 3 dias, eu tava assim, eu vou voltar pro Brasil, eu não aguento mais, eu não posso ficar aqui, minha vida virou um inferno. Aí a gente falou, cara, vamos fazer.
E funcionou. Cara, funcionou. Foi uma até coisa de, tipo, hoje, uma semana resolveu a situação. Resolveu total. Hoje a Carolina dorme. Eu sou uma feliz mãe, posso dizer que minha filha dorme às 10 horas da noite e acorda às 9 horas da manhã. Fiquei muito feliz da gente conversar. Também. É bom trocar essa ideia, né? Eu tava doida pra bater esse papo com você, porque eu vi que você passou por uma situação que eu nunca tinha visto ninguém expor essa situação. Eu já tinha falado sobre isso aqui no meu canal, da relactação Gente, vamos e tudo falar mais. sobre isso. Vamos E trocar. vamos falar, É vamos se importante. abrir. E você falou, e isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu preciso muito conversar com ela, porque foi uma pessoa que não mascarou, como eu não mascarei. Sim. Eu virei e falei, gente, foi difícil pra mim pra caramba, tá? Eu quis muito, mas não rolou. E fazer com que as pessoas se identifiquem com isso, assim, de saber que não são só vocês, a gente também passou por algumas coisas difíceis. Todo mundo. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar. Imagina. Fiquei feliz demais. Amei. Então, gente, olha, se inscrevam aqui no canal, dá like, compartilha, manda esse vídeo pra todo mundo que vocês puderem, pra amiga que já passou perrengue, pra irmã que tá passando perrengue, troca uma ideia, fala, cara, vamos conversar, vamos buscar ajuda, vamos falar sobre isso e vamos buscar soluções, tá? Tudo tem solução. Então é isso. Ó, um beijo e até semana que vem.